A Deus em oração, por favor. Amém. Bendito Deus, amado Pai, te louvamos por mais um dia de vida, te louvamos Amém, por Deus. oportunidade de compreender a sua santa palavra, que possa nos enriquecer, acrescentar a nossa Em fé, nome de vida Jesus. espiritual, que possamos juntos saber, ó Deus, como estudar a Bíblia de maneira prática e colocar em prática de maneira os exemplos apresentados do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplicamos Jesus, Cristo servo, Jesus. Amém. 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 Todo mundo, a paz de Cristo, meus queridos, mais uma vez, que Deus abençoe a todos aí, ricamente, com as bênçãos do céu, tá? Todo mundo tá me ouvindo bem? Estamos. Sim, Agora vamos sim. desligar nosso microfone só para ouvir você. Isso, beleza. A gente vai ler o texto aqui de Atos, continuando os estudos, que a gente tinha dado uma parada aí, e a gente vai continuar Atos 16. Eu vou ler do versículo 11 ao 15, tá? E a gente tinha parado no 10. Versículo 11, de Atos 16, diz assim: navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante deste distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada, com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me consideras crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isto. Paulo e Silas, amados. Bom, que Deus nos abençoe aí na transmissão da sua palavra mais uma vez, que nos ajude a ser fiel, né? Claro, fiel ao Senhor nas Escrituras. Queridos, eu vou fazer só uma retrospectiva aqui do que a gente tinha falado algumas semanas atrás de Paulo e Silas, né? Paulo estava com Barnabé, depois de uma pequena discussão, vou colocar desta forma, uma pequena discussão, eles se dividiram. Então, Paulo tomou Silas e Barnabé saiu com João Marcos. Paulo pega com Silas e resolve caminhar, e o Espírito Santo orienta este homem, né? Ele quer pregar numa cidade e o Espírito não deixa, o Espírito do Senhor, leva ele para Macedônia. Porque lá na Macedônia havia um homem que estava em oração, lembram disso? Ele ficava em oração pedindo ajuda, e Paulo, numa visão que o Senhor lhe deu, ele foi revelado que aquele homem estava suplicando. Então, Paulo com Silas vai para lá, para essa cidade da Macedônia. Eu havia falado também, e eu queria trazer de novo a nossa memória, que a Macedônia, ela fica na Europa. Na Europa. A Macedônia, ela fica cercada por 4 países. Ela fica cercada pela Grécia, pela Bulgária, pela Albânia e pela Sérvia. Ou seja, esses países, a Macedônia fica no meio. Aí ela faz fronteira com esses 4 países. Então ela fica lá na Europa e no meio ela é cercada por esses 4 países: Grécia, Bulgária, Albânia e Sérvia. Só para a gente ter uma ideia. Então, Paulo parte com Silas para essa cidade porque Deus havia orientado ele. Paulo leva o evangelho
para a Europa dentro. Ele entra na Europa para levar o evangelho, porque Deus assim o instruiu. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. Ela recebe este nome, amados, após ela ser conquistada pelo rei Filipe II em 360 a.C., tá? Ela foi conquistada por esse rei Filipe II, e este rei que tem esse nome, é por isso que a cidade recebe esse nome, Filipos, deste rei. E esse rei Filipe II, mais tarde, se torna o pai de Alexandre o Grande, né? Que muitos de nós já ouviram essa história do Alexandre o Grande Conquistador. Então, só para a gente ter uma ideia, na parte histórica de por que tem esse nome, por causa do rei Filipe II, que conquistou essa cidade 360 a.C., e aí ele coloca esse nome nessa cidade. Mais tarde, entre 167 e 168, foi o que eu pesquisei aqui, a cidade passa a ser, isso antes de Cristo, ela passa a ser conquistada pelos romanos, e ali segue sob o domínio romano. Tá? Filipos foi uma das primeiras cidades de Roma, da Europa, a receber o evangelho. Ela foi uma das primeiras cidades a receber o evangelho. É a única cidade, ou melhor, é a única igreja de Filipos que Paulo recebe uma oferta quando ele estava preso, ajuda. É a única igreja que ele recebe ajuda. Mas ela se torna a primeira cidade na Europa a receber o evangelho. Paulo, ele só vai para essa cidade, amados, você vê que coisa interessante, porque o Espírito Santo orientou ele, direcionou ele para lá. E isso a gente está falando com o Espírito Santo. Foi ele quem levou Paulo para lá. Aí a gente vê a importância de a gente estar em comunhão e estar sensível à vontade de Deus. Por que eu estou falando isso, amados? Porque Paulo, ele é um crente em Jesus. Ele prega. Se você ler capítulos anteriores, ele trabalha com Barnabé, faz a obra do Senhor corretamente, não tem nada de errado nisso. Mas Paulo tem um desejo de ir para um lugar e o Espírito Santo não deixa ele ir. Paulo tem uma boa intenção de ir para um lugar para pregar o evangelho, mas o Espírito Santo de Deus não deixa ele ir. Às vezes fica aqui a lição para a gente. Às vezes a gente está bem intencionado, mas não é isso que Deus quer que a gente faça. E a gente precisa estar atento a isso. É isso que a gente precisa, começar de mim, amados, quando a gente fala, isso envolve todos, a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente tem uma boa intenção, tem uma visão boa, mas nem sempre é o que o Espírito de Deus quer. Não é isso que Deus quer. Porque Deus não entende que aquilo é prioridade, mas a gente vê de uma outra forma. Você vê que é um homem de Deus, um grande apóstolo, um servo, um desbravador, um excelente missionário, mas o Espírito de Deus diz, não é isso, você vai para outro lugar. E ele vai com Silas para essa cidade. Fica essa lição aqui para a gente atentar. Na cidade de Filipos, Lídia é a primeira pessoa a ser convertida pelo Evangelho. Aí aqui agora vou voltar aqui para o texto, né? Eu queria continuar lendo algumas coisas aqui que é interessante para a gente. No sábado, a conversão de Lídia. No sábado, eles saem da cidade para a beira do rio, porque ele julgava haver um lugar de oração. Eles estavam procurando um lugar de oração que eu entendi aqui dentro do texto que eu li, pelas pesquisas que eu fiz, que era uma sinagoga, e lá não tinha. Então eles vão para o beira do rio. Porque a beira do rio, irmãos, para os judeus, o rio era um lugar de purificação. O lugar é um rio onde eles utilizavam para se purificar, para se limpar. Então, ele vai para a beira do rio, na cabeça dele de achar essas pessoas lá, para ele pregar o evangelho. E lá ele encontra algumas mulheres, né, lavando roupa. Elas estavam ali reunidas, né? As mulheres estavam em lugar de oração e sentados falavam nas mulheres reunidas. As mulheres não estavam lavando roupa, elas estavam ali reunidas na beira do rio. Aqui não diz lavando roupa, tá?
Aí, uma dessas mulheres, interessante isso também, chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela era temente a Deus. Essa mulher ainda não era convertida, não tinha aceitado Jesus, mas era uma mulher temente a Deus. E às vezes a gente fala muito nisso, né? Tem pessoas que não são crentes, mas se comportam como tal, e o Evangelho fala muito bem disso. É uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha um coração voltado para Deus, que tinha zelo, uma pessoa que era inclinada mesmo para o Evangelho. E aí Paulo, nessa pregação, ela se converte, ela se entrega a Jesus, abre a sua casa para receber esses irmãos, e ali o Evangelho não só alcança ela, como alcança também os seus empregados. Né? É aquela coisa que eu falei essa semana, terça-feira, para o pastor, né? Eu disse assim, pastor, um membro, ele tem que ter uma função dentro do corpo. Um membro, ele não é inútil, pastor. O membro, porque a gente está numa campanha eu estou trabalhando com a comissão de indicação para buscar pessoas para trabalhar na igreja. E tem muitas pessoas dizendo não, 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 sem parar. Eu disse, pastor, como é que pode um membro do corpo de Cristo não ter um trabalho, não fazer nada nessa igreja? O cara não pode ficar numa recepção, o cara não limpa o banco, o cara não faz nada. Como é que pode, pastor, membro do corpo, não ter utilidade? Eu disse, a gente olha para o nosso corpo e cada órgão, cada tecido tem a sua função. Tem a sua função, e é isso que o Evangelho fala. Então, Lídia, ela abre a sua casa para receber o Evangelho, e ela, como membro, ela diz assim, eu tenho que fazer algo, esse Evangelho precisa crescer. Irmãos, e ela compartilha ali, abre a sua casa, aqueles irmãos pregam, e os seus empregados se convertem a Jesus. Mais tarde, mais adiante, vocês vão ver que as coisas vão aumentar. Mas, assim, um dos pontos, a gente precisa divulgar o Evangelho com a nossa vida, com a nossa casa. Um outro ponto, a gente tem que não achar que nem todas as pessoas, só é crente quem aceita Jesus, não, mas tem pessoas tementes a Deus, e que essas, Deus permite que abra o coração para receber a palavra, porque foi isso que aconteceu com Lídia. Você vê que quando Paulo, o Senhor abriu o coração para acolher as coisas que Paulo falava. Deus abriu o coração de Lídia porque ela tinha um temor do Senhor. E ela recebeu aquela palavra. E abriu a sua casa. E uma outra coisa que eu falei antes, que é importante, de a gente estar atento. Eu fiquei pensando nisso muito, sobre, meu Deus, abre os meus olhos, porque às vezes a gente não enxerga, amado, a gente só quer enxergar o que está na nossa frente. A gente só enxerga o que está aqui diante dos nossos olhos. Mas Deus está dizendo, não é isso, meu filho. Não é isso que eu quero que você faça. Por mais que você ache que está certo, não é isso. E aí Deus vai e mostra outra visão para Paulo, mostra uma visão, e ele vai fazer uma outra coisa, e a gente percebe o agir de Deus na vida de Paulo, na vida das pessoas, esse trabalho maravilhoso, mas para isso precisa ter essa conexão, entendeu? Essa intimidade, esse relacionamento, estar sensível para não só ouvir, mas para entender a mensagem. Às vezes ela vem através de uma palavra, vem de um louvor, vem de algo que a gente lê, vem através de alguém que está conversando, e o Senhor está usando para falar aquilo que a gente está precisando ouvir, ou a resposta que a gente quer. Então Deus, Ele está falando com a gente de diversas formas, e a gente precisa estar atento para entender a vontade e o agir de Deus nas nossas vidas, né? Que a gente faça como Paulo, esteja sensível, que a gente faça como Lídia, abra nossa casa, abra o coração e entenda que todo cristão, ele tem um papel dentro da igreja. Eu costumo dizer muito quando eu dirijo o culto ou quando prego, nós somos um missionário, você é um missionário, eu sou um missionário. Não é só aqueles camaradas que saem para o campo, não. Nós somos os missionários. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fale, meu santo. Amém, meu querido. Muito obrigado, velho. Deus abençoe o senhor, viu? Tem alguém quer aceitar Jesus aí? Amém.
Tem algum comentário, alguém querendo acrescentar alguma coisa aí, meus queridos? Ali, irmão Valmir, irmão Jomar. Valdir, Valdir, por causa do tempo, vamos deixar os comentários para o final, porque a semana passada... Não, que é rapidinho, dois minutinhos. Aproveita eu aqui. Porque tem que aproveitar ele aí, entendeu? Porque daqui a pouco ele sai e a gente não acrescenta. Aproveita só ele aí. Só esse aí. Falou? Obrigado? Só esse. Na próxima a gente deixa os outros dois. Tem alguém querendo acrescentar alguma coisa, alguma dúvida? Aproveita que ele tá aí. Daqui a pouco ele vai para intercessão. Rogério vai ficar calado, que conhece tudo de missões das viagens? Irmão Jomar, irmão Valmir. Valdir. Tô ouvindo? Valdir. Tá falhando aí. Amém. O que me chama a atenção, vou ser objetivo, foi o versículo 15. Só vou comentar uma coisa que me chamou a atenção no versículo 15. Que diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Isso me chamou a atenção, porque toda pessoa, né, que se converte ao Senhor, ela quer estar com o corpo de Cristo, e como o irmão Carlos Augusto mesmo falou, isso é útil. E ela se colocou como hospitaleira, né? Ela fez algo em prol do reino, ela hospedou os missionários do Senhor, né? Era só isso que eu queria falar, isso me chamou a atenção. Ela se converteu, aceitou Jesus, né? E em seguida disse: se você acha que eu sou serva de Deus, que eu sou digna, venha se hospedar em minha casa. Ela prestou um serviço ao reino de Deus, né? Confirmando o que o irmão Carlos Augusto falou. E minha Bíblia aqui tem ainda não sei se uma explicação aqui na minha Bíblia dizendo que a expressão sugere que Lídia não era judia, mas participava de culto judaico e ela tinha condições boas. Aqui da explicação na minha Bíblia. Depois eu vou pesquisar direitinho, que eu gosto de pesquisar. Mas a explicação está aqui no rodapé da minha Bíblia. Tem algum acréscimo aí, meus queridos? Vou passar para o próximo. Vou passar para o irmão Eli agora. Irmão Eli, é com o senhor. Vamos desligar nossos microfones. Vou dar continuidade, então. Esse trabalho missionário é duro, é difícil, não é fácil. Tem muitas barreiras, muitas armadilhas. E aqui no texto diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ora, nesse período, se nós trouxéssemos para o dia de hoje, automaticamente seria totalmente diferente das reações, né, do que a gente vê acontecer, que aconteceu aqui com Paulo. A princípio, essa pessoa, ela era uma escrava de algum líder, de algum homem rico lá, e trabalhava, né, fazendo adivinhações e trazendo lucros para ele. Então, a gente imagina que muitas pessoas que vivem hoje de falcatruas, de engano, né, de corrupção, se você vai se deparar com essa pessoa e falar a verdade para ela, né, que ela tem que parar de ganhar o seu lucro indevidamente, né, você vai ter um inimigo à sua frente. Então, quando essa mulher apareceu diante de Paulo e começou a falar a verdade, mesmo sendo usada por Satanás, ela não estava falando mentira, estava falando a verdade.
Só que essa verdade, né, ela trouxe consequências para Paulo de uma forma contrária. Não uma consequência feliz, mas uma consequência triste, porque atingiu diretamente pessoas que se beneficiavam dos seus lucros, tinha seus lucros, se beneficiava das adivinhas, e quando Paulo usou da palavra de autoridade espiritual e expulsou o diabo da vida dela, isso trouxe prejuízo para os senhores lá, né? Então, a gente observa aqui que foram por dias. Então, isso automaticamente estava chamando a atenção da população, chamando a atenção dessas pessoas, e que Paulo estava ensinando acerca da salvação, ou seja, estava ensinando muitas verdades que não eram ditas, que não eram ensinadas, principalmente acerca de Jesus, que era o grande foco, né, dos senhores da lei daquela época, que perseguiu a Cristo, o próprio Paulo, né, que perseguiu. Então, aí ele agora passou a sentir na pele, né, o que Jesus sofreu, o que os apóstolos sofreram, o que os outros seguidores de Cristo sofreram, né? Então, Paulo, aqui no livro de Lucas, no versículo 28, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Então, a gente observa que Jesus, que era o dono da autoridade, era o dono do poder e da autoridade, desculpa que o celular caiu, Jesus tinha autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre os demônios, e ele passou essa autoridade pelo Espírito Santo para Paulo, seus discípulos, inclusive para nós. Então, Paulo, com a simples palavra de autoridade, expulsou o demônio da vida da adivinha, né? Então, a gente entende que nessa região tinha muitos adivinhos, né? Tinha muito ganho injusto, né? Os demônios deitavam e rolavam nessa região, certo? Porém, a gente tem uma coisa interessante, que o demônio, através de Lídia, através dessa jovem, né, que ela era a adivinha, que significa inspirada, essa jovem inspirada por Satanás, confessou acerca de Jesus, confessou acerca do Deus Altíssimo. Então, a gente entende que toda casa de adivinho, que todos esses lugares onde o demônio, né, trabalha, eles reconhecem a Jesus como Senhor. Eles reconhecem a Jesus como Salvador, que é. Não para eles, né, mas eu estou dizendo que eles dizem que Jesus é o Salvador, eles confessam. Porém, as pessoas, como estão presas, escravizadas a ele, não têm forças para se libertar. E aí precisa dos missionários, precisa de nós, para que levemos a palavra da verdade e com autoridades expulsemos esses demônios da vida dessas pessoas. Então, a gente tem aqui no versículo 18, né? Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, se observa que até um certo momento Paulo não tinha dado ligança. Mas chegou em certo momento que Paulo ficou indignado com aquilo e tomou atitude. E essa atitude que ele tomou foi uma atitude que beneficiou ela, adivinha, que expulsou o demônio da vida dela, libertou ela, né, das garras de Satanás, mas trouxe algumas consequências para aqueles que não aceitaram, certo? Que aquela adivinha fosse liberta de Satanás. Então, como servos de Deus, muitos caminhos que tinham a prosseguir, prosseguiram muitos lugares, né? Tinha muitos espíritos maus nesses lugares, né?
nessas regiões, era uma coisa terrível na vida de muita gente. E a gente observa que Satanás, ele reconhece o homem de Deus. Onde nós chegamos, Satanás reconhece. E muitas vezes não somos bem vistos, né? Como a gente observa aqui, todos os apóstolos tiveram suas dificuldades e tiveram suas facilidades. Em muitos lugares foram bem recebidos, em outros lugares não foram bem recebidos, né? Então, essa é a vida dos missionários, essa é a vida dos cristãos, essa é a nossa vida. Nós já passamos por isso, nós já recebemos porta na cara, nós já fomos xingados, já fomos expulsos de certos lugares, né? E isso a gente entende que Satanás circunda na vida dessas pessoas, né? E nós precisamos prosseguir, né? Porque o alvo são as almas que necessitam da salvação. E nós não podemos nos deixar enfraquecer por causa dessas investidas malignas. Precisamos, sim, fazer como Paulo, né? E de encarar a realidade, de não dar para trás, e com a autoridade do Espírito Santo, certo? Expulsar os demônios da vida dessas pessoas, certo? Eu não estou dizendo aqui para a gente estar saindo caçando demônio, não é isso, né? Mas nós sabemos, quando nós chegamos em algum lugar, nós percebemos, né, que aquele lugar é um ambiente tranquilo ou é um ambiente, né, que a gente precisa ter uma concentração maior espiritual para trabalharmos, né, na vida dessas pessoas, né? Eu creio que Rogério já passou muito por isso, o Jomar também já passou muito por isso, em sair para evangelizar, mesmo com todas as restrições, mas em dado momento não imaginar uma investida imediata, uma atitude imediata, né, um aparecimento imediato na vida de pessoas do demônio em certas casas. E também já perceberam que em muitas casas o demônio não se manifestou, mas perceberam que ali tinha oculto o demônio por ali, né? Então, a gente precisa ter essa visão, precisa estar atento para poder a gente entender, né, que isso é real. O que aconteceu aqui com Paulo, né, dessa adivinha, acontece nos dias de hoje de forma diferente, é claro, né? De forma diferente, né? Porque aqui a gente observa essa adivinha. Hoje nós temos os ciganos. Os ciganos também são adivinhos, né? Se dizem adivinhos, né? E para pessoas na rua para ler a mão, essa coisa toda. Então nós entendemos que ali não é algo natural dessas pessoas. E eles têm seu ganho disso aí, mas com engano, né? E tudo aquilo que vem do engano não vem de Deus, vem de Satanás, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, certo? Eu espero em Deus que a gente possa ter entendido esses versículos, né, que não tem muita dificuldade, certo? Mas eu peço que a Deus que nos dê discernimento e entendimento, né, para que a gente possa prosseguir nos versículos adiante. Então, eu deixo essa palavra aqui e que Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão Ali. Deus abençoe você, o senhor, grandemente. Vamos dar continuidade com o irmão Aguinaldo agora, meu querido. Ele vai ficar. Pronto. Dando um segmento ao que ele acabou de dizer aí, né? A gente agora vai para o capítulo 19, que diz assim: vendo-se os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores, e disseram: estes homens, sendo judeus,
perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra ele e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e saltaram-se as cadeias de tudo. Amém? Dando continuação aqui, o que Eli estava falando, na verdade, aqueles homens não gostaram do que perdeu, né? Tem uma pessoa trabalhando e dando lucro e, de repente, né, essa pessoa não lhe dá mais lucro. Mas baseado no quê? Em uma mentira. Né? Então, eles não gostaram. E como o texto fala aqui, o texto 19, né, eles pegaram Paulo e Silas e levaram à presença das autoridades daquele local. E aí o que aconteceu, como fala o texto, é que não foi só aquelas pessoas que levaram Paulo e aceitaram, e não aceitaram aquilo. A Bíblia aqui mostra também que houve uma multidão de pessoas que apoiaram, né, aquela situação, aquela mentira, aquele erro, aquele engano, né? Ou seja, foram todos, né, contaminados com aquilo. Então, resolveram persuadir as autoridades e fizeram com que levasse Paulo e Silas ao cárcere, ou seja, a cadeia, né? Hoje é cadeia, na verdade, né? Porque disseram eles que estavam perturbando a ordem, né? Como diz no versículo 21, né? Perturbam a nossa cidade, propagando os costumes que não podemos receber. Olha para aí. Eles não queriam nem receber, não queriam receber aquilo. Não podemos nem receber. E o que me chama a atenção aqui, que eles fizeram até uma cena, né, que os judeus costumam fazer, que é rasgar as vestes, né? Rasgaram as vestes lá diante, contestando aquilo que Paulo mas Silas tinha feito, né? Aí, mas eu vejo que Deus ele tem um trabalhar totalmente diferente. O propósito de Deus não era naquela situação, era em duas situações: a libertação daquela mulher, né, e também a do carcereiro, como a gente vai a convenção do carcereiro, que ele praticamente ele e a sua casa se entregaram, né? Mas o o 25 aqui me chama muita atenção, que eles estavam orando e louvando, né? E eu fico olhando às vezes que muita gente não dá muito valor ao louvor, o louvor dentro da igreja ou dentro de casa. A oração é muito boa. E o louvor também. Eles estavam louvando e orando.
constantemente. E a Bíblia fala aqui que houve um terremoto de, sei lá, deve ter um grau bem grande, porque chegou a quebrar as correntes. Corrente não se quebra tão fácil. E abriu as portas do... Então, o Espírito Santo foi lá e tremeu tudo de um jeito que o carcereiro, como ele olhou, ele pensou que tinha fugido. Então, nós vemos que o poder de Deus, ele se manifestou ali naquele momento, tanto naquela ação de libertação, como também na visão de Paulo para com o carcereiro. Que Paulo disse que o carcereiro, no versículo adiante, ele queria se matar, né? Mas ele não, ele ao puxar a sua espada, Paulo disse: não faça tal coisa, estamos todos nós aqui. E por estar escuro o lugar, né? Eles conseguiram, eles chegaram, ele pediu luz e se alegrou com a situação, porque viu que estavam todos ali presentes. E eu vejo também aqui no versículo 25, no 26, 25 ao 26, que não estava só Paulo, não foi só também o carcereiro também, tinha muitos presos ali também, muitos presos, e Deus trabalhou, e não foi só o carcereiro que converteu, né? A Bíblia aqui nos dá mas que diz assim, no versículo 23, e depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E no 24 diz assim: este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, o 25, Paulo e Sila oravam e cantavam louvores. Olhe bem, a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Olha bem que maravilha. E a libertação não foi só na cela de Paulo, foi todas, né? Aí fala assim, no 26, de repente sobreveio tamanho terremoto. Olha bem que coisa. Um tamanho terremoto a ponto de quebrar até as correntes, né? Um tamanho terremoto. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os cárceres da prisão, abrindo todas as portas, né? Todas as portas, e saltaram as cadeias de todos. Todos foram, só não foi só Paulo, foram todos. Então, eu fico olhando que o trabalho, Deus libertou todos ali, através de Paulo, se libertou todos. Mas, para a glória de Deus, né? Como a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele chegou naquela cidade, ele falou de Cristo, né? Ele teve na casa de Tiatira, que era uma vendedora, né? Ela foi batizada, recebeu, depois ele curou aquela mulher que estava endemoniada, aquela jovem, né? Que fazia um trabalho naquela cidade de mentira e de engano, né? A cidade não aceitou, mas quem estava na cadeia preso foi liberto. Foi liberto tanto da prisão material, também como a prisão espiritual, né? Creram, né? Então, o propósito de Deus foi estabelecido, sim, naquela cidade. De um jeito, tinha gente ali que precisava ser liberto. E Deus trabalhou no coração daquele carcereiro e daquelas pessoas que estavam presas, né? Tendo que creram na mensagem que Paulo tinha pregado ali naquele momento.
Esse texto aí é um texto maravilhoso, porque também mostra o que um missionário passa, né? Eles foram chicoteados, foram, foram diversas vezes, fala que foram diversas vezes, né? Então, a gente vê que, às vezes, a gente tem até que se dar a própria vida, e aí se compra, né? Aquele que dá a vida pelo Evangelho, né? Ele receberá uma vida eterna. E a gente tem que olhar que, hoje, através dessas ações que Paulo fez, o Evangelho chegou até nós, né? Essas ações de coragem, são ação de coragem, uma ação de determinação, porque o camarada ir lá, ser escorreteado, ser chicoteado, né? Ser preso dentro de uma cidade, o qual não é nem a sua, né? Encarar uns elementos daquele. Eu vou dizer a você, meu irmão, não é fácil não, viu? Eu fico imaginando que a gente não tem nem 1% do Paulo no coração. É porque se disser, olha, você tem que ir lá no sertão, né? Ficar lá, pregar o evangelho, vai passar necessidade, vai. Quem vai são poucos que vão. A gente vê que temos que muito crescer ainda. Somos criança, praticamente, ainda, no evangelho. Né? Estamos presos nas nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, e não fazemos aquilo que é o ir e pregar o evangelho. Né? Paulo não teve, se entregou mesmo. Eu fico olhando que até eu me envergonho disso aí. Quando eu leio esse texto, eu vejo a coragem de Paulo, né, em muitas situações. Essa aqui mostra só uma delas, que são várias, mas a gente olha aqui e vê que o propósito de Paulo, meu irmão, é um propósito muito forte, em que o Espírito Santo está com ele mesmo. A carne, para ele, não é nada. A gente, quando está com a dorzinha no pé, está oi, 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 gritando para lá, gritando para cá, né? Imagine um homem desse, né, que achar a ponto de tomar um bocado de escotada e ser jogado no cárcere lá, e com toda a alegria de madrugada estava louvando e adorando a Deus, cantando hinos, né? E Deus, né, manifestou o seu poder através dele, né? E a gente vê que as ações de Paulo foi maravilhosa, E possamos no mínimo, ter 10% disso aí. A gente ter 10% disso aí, a gente sai do nosso conforto, da nossa casa, né? Do nosso habitat, e vai fazer aquilo que Jesus manda, ir e pregar o evangelho. Né? Isso é maravilhoso. Eu mesmo me envergonho quando eu vejo isso aqui. Eu me envergonho. Não vou dizer que eu vejo a coragem de um homem, né, que está determinado, seja lá como for, ele está determinado a pregar o evangelho. Amém? A mensagem que eu deixo hoje aí, Deus tocou em meu coração, e eu passo a palavra aí para Valdir aí. E fica os comentários aí. Amém, meus queridos. Tem algum acréscimo, algum comentário aí que os irmãos possam estar fazendo aí? No de Eli, lembrando de Eli e no de Aguinaldo, João. O Valdir. Amém. Ouvindo? Estou ouvindo? Estamos ouvindo? Um detalhe aí, né? Interessante, essa parte de Paulo. Primeira experiência que a gente tem aí é que Deus não desampara o servo de forma nenhuma. Paulo, naquela situação, e a Bíblia diz que antes de passar pelo vale da sombra de morte,
o Senhor é que vai dar o CAPS, né? E aquela situação ali adversa no cárcere, houve o livramento. Deus não esqueceu de nós. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação da fé. E outro detalhe aí, interessante aí, desse fato aí, é que no tempo, Paulo estava ali, louvando Deus. A gente precisa também se libertar de alguns cárceres interiores, irmão. Use e costumes do passado, preso ainda há muitas coisas dos rudimentos do mundo que devem ser libertos no nosso interior. E a vida cristã é assim. A gente tem que ser liberto mesmo. Muitas vezes a gente se prende a dogmas e até mesmo usos e costumes. E esse texto nos faz lembrar que Deus veio realmente para começar por inteiro. E vai como eu volto a falar cada vez, que a gente tem que se converter cada dia, cada momento, cada instante da nossa vida. E é verdade, tem que se converter mesmo. Agora, um outro detalhe que o Aguinaldo falou aí, Paulo falando que a gente está se envergonhando, não é para a gente se envergonhar, não. A palavra de Deus diz que Deus, aliás, foi Jesus que falou isso, se nós cremos, faremos obras até maiores. O detalhe é que a gente está tão aquém porque a gente busca menos, a gente ora menos, a gente compara menos, a gente não ora com madrugadas. E automaticamente a gente deixa de ser usado por cura, por milagre e muitas outras, porque o nosso espaço de tempo é mais usado com internet, com televisão, e deixa de ser usado com as coisas no qual nos faz crescer. Então, o detalhe quando a gente começa a sair para as ruas, começa a evangelizar na igreja, a gente começa a ganhar experiência, até escárnios e outras coisas mais, né, que serve de experiência para a perseverança na fé, que induz a sermos mais atrevidos e corajosos. Se a gente ficar em casa e não colocar a cara na rua, a gente nunca vai experimentar essa diversidade do evangelho que deve ser atuado, né, na nossa vida de forma veemente espiritual. Então, é muito interessante isso. O crente pode, sim. Aliás, a própria palavra de Deus diz que, assim como Paulo, Elias era um sujeito de mais paixões que nós. Ele foi usado. Ele foi grande. Depois a gente viu que ele passou até por um momento depressivo, para mostrar que ele era um ser humano com qualquer dinheiro, provando que Deus, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nós temos que se viver mais, consagrar mais, se dedicar mais, para que a gente possa fazer muitas coisas que ele no passado. Inclusive, esse milagre aí, usando os dois servos Paulo. Obrigado aí pela oportunidade. Amém. Tem mais algum acréscimo aí? Alguém quer fazer algum acréscimo? Irmão Jomar, irmão Valmir. Valdir? Ô, Amém. Valdir. Amém. Estamos ouvindo o senhor. Tem alguma coisa ligada aí que tá dando eco. Eu não consegui ouvir direito o que o Rogério falou, não. Deve ser problema no aplicativo mesmo. Deve ser problema no aplicativo. Ruim. Eu vou deixar para a próxima oportunidade. Você tem algum acréscimo, mas você ouviu o que o irmão Aguinaldo falou? Eu entendi, só agora no final que não deu para entender. Irmão Aguinaldo? Não, Rogério, algumas coisas eu entendi, outras eu não entendi. Não, mas eu estou pedindo para você comentar sobre o irmão Aguinaldo, que ele leu. Ah, não, é porque tá ruim aqui, não tô ouvindo, deixa para outra oportunidade, que tá ruim a internet, não sei se é aqui ou se é aí. O meu também tá. O meu também tá um pouquinho. Deixa para a próxima. Amém. O irmão Valmir tem alguma coisa para comentar, meu querido?
Liga o microfone que a gente está ouvindo. Realmente. Amém. Eu tenho sim. Primeiro, né, aquele varão estava ali orando, rogando, né, e Deus ouviu a oração dele, que naquele local não tinha sinagoga, e Paulo foi lá e Deus colocou ele, foi lá, mostrou o caminho, e lá mostrou, lá na beira do rio, que Paulo fez lá. E a palavra que veio na minha mente é a oração, primeiramente, com discernimento. Discernimento, porque o irmão ele leu aí, que aquela moça, né, estava ali rogando, né, dizendo assim, ó, no versículo 17, versículo 17, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciando o caminho, e anunciam o caminho da salvação, né? Para você ver o discernimento que Paulo teve ali naquele momento, né? Que ela estava ali toda hora falando, repetindo, né? Até para a gente dizer, não, lá vem os homens que pregam o evangelho, pregam a verdade. Você vê que Paulo ali, com discernimento categórico, viu que ali tinha algo de errado e repreendeu, e de imediato usou a ferramenta que é o nome de Jesus poderoso. E damos a dificuldade que ele chegou, enfrentou naquele local, e Deus nunca deixou, nunca o abandonou. Você vê que deram açoite nele, fizeram um bocado de malvadeza com ele, e ele sempre ali louvando a Deus, e orando sempre, né? Que Deus honra, e ele ouve nossas orações, sim, meus filhos. Nós temos que ter mesmo uma vida de oração muito forte, temos que louvar a Deus mesmo, porque nós fomos criados para isso, para louvor e adoração do nome dele, né? E a palavra que ficou hoje, nessa, para mim, à noite, ficou o discernimento de Paulo ali naquele momento, e a ousadia, né? E a sensibilidade, né? De estar ali ouvindo, sonhou, né? Ele viu, né? Que teve um varão lá que estava clamando ajuda, né? A sensibilidade de estar ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo, né? Para mim ficou o discernimento da mulher que ele teve ali naquele momento, e a força e a coragem, né? Porque não é todo mundo que toma porrada e toma um bocado de cacetada e vai orar e vai louvar a Deus cantando a Deus, né? Eu só tenho isso a acrescentar. Mais alguns, meus queridos? Algum acréscimo? Eu quero falar do poder da oração e do louvor, meu irmão. Amém. Esse poder aí, meu irmão. A oração e o louvor. Vamos louvar e vamos orar. Adorar. A oração e o louvor também, meu irmão. Amém. Juntos. A gente possamos quebrar a corrente. Quando for na hora do louvor da igreja, possamos cantar, abrir nossa boca e cantar ao nosso Deus. Amém. Tem Louvar, né? muitas pessoas que não ficam caladas, que possamos cantar em uma só voz. Amém. Amém? Amém, meu irmão. Tem mais algum comentário aí, irmão? Ele quer comentar alguma coisa? Não, eu estou satisfeito, como diz Rogério. Estou Satisfeito? satisfeito. Pronto. Vamos finalizar o ano. E no final, eu queria ter uma palavrinha com o irmão Eli e o irmão Rogério. Aí vocês continuam. Jogo rápido. 2 palitos, pode ser? Não querendo incomodar. Pode ser. Amém? Que te acerta esse palito. Pronto, vamos finalizar orando. Vou pedir ao Valmir para estar nos levando a Deus a oração. E agradecer a todos os irmãos que participaram. Irmão Valdir, eu estou com. Você está ouvindo? Eu estou com a dificuldade aqui. Você está ouvindo? Estou te ouvindo claramente. Eu estou. Tá vendo aqui? Eu estou com o pessoal aqui em casa. Eu estou deixando desligado por isso. Então pronto. Tá vendo as crianças aí, o pessoal? Por isso que eu estou desligado. Amém. Vou pedir irmão Jomar então para nos levar a Deus na oração. Irmão Jomar. Amém. Estou ouvindo. Soberano, eterno Deus, maravilhoso Pai, louvado seja. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada nesta noite de estudos sobre a segunda viagem missionária de Paulo.
por tudo que teu servo Carlos Augusto falou, ministrou, pelo teu servo ali, ó Deus, e agora, Senhor, teu servo Aguinaldo, muito obrigado por sair daqui renovados, edificados, ministrados. Abençoa cada lar representado aqui, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.